Oi, gente linda! É com muita alegria que hoje eu trago para vocês o passo a passo desse polvinho em feltro lindo. Vamos lá aprender? Vem comigo! Eu comecei colando os olhinhos e usei cola de silicone. Para fazer a boquinha, eu usei o ponto atrás. Fui seguindo a marcação que eu já tinha feito com a caneta. Boquinha pronta, eu colei os olhinhos, passei só um pouquinho de cola ali no meio, porque em volta eu preferi casear. Fiz o caseado na parte lilás e na parte branca também. Hora de unir os tentáculos, eu posicionei ali do lado e coloquei um alfinete para não ficar saindo na hora de costurar. Eu vou costurar à mão mesmo com ponto caseado, mas se você preferir, pode fazer a costura na máquina.
E nós vamos fazer esse processo em todas essas partes que a gente colocou o alfinete. Hora de juntar todas essas 4 partes, nós vamos costurar toda a volta do lado avesso. Isso mesmo, do lado avesso, porque depois nós vamos desavessar. Eu quero chamar sua atenção porque na hora de juntar com o alfinete, eu deixei a parte dos olhinhos do lado certo. E não é para ficar do lado certo, é para ficar do lado avesso também. Antes de costurar, eu percebi que tinha deixado ela para frente e tirei os alfinetes e coloquei ela para trás como as outras, como deve ficar. Aí é só juntando parte por parte, colocando o alfinete para não sair do lugar na hora de costurar. Agora é só costurar toda a volta desses tentáculos e a parte da cabeça. Depois de costurar toda a volta, nós vamos desavessar a peça com toda a paciência que Deus te deu para não esgarçar o feltro. Empurrando e puxando, empurrando e puxando. Pode usar o auxílio de uma caneta, de um palito, mas com cuidado. Eu quero chamar sua atenção mais uma vez para uma coisa que eu não me atentei na hora de desenhar, de passar o molde para o feltro. Eu não me atentei ao lado do tentáculo, que deveria ficar o lado avesso para dentro. Então teve alguns tentáculos que o lado avesso ficou para fora. Então na hora de passar para o feltro para desenhar, coloque um tentáculo para um lado, depois um tentáculo para o outro lado, que vai dar certinho. Ufa! Peça desavessada, vamos começar a encher e vamos usar de novo a paciência que Deus deu. Lá onde o tentáculo é bem fininho, vamos colocar de pouquinho a pouquinho, senão esse pedacinho aí fininho não vai ficar legal.
tentáculos bem cheios, gordinhos. Vamos encher essa cabeça e bota fibra siliconada aí dentro dessa cabeça, viu, gente? Sem dó. Depois de encher bastante, hora de fechar. Então eu peguei esse círculo e posicionei ali com alfinete para não ficar saindo na hora de costurar. Aí eu casei toda essa voltinha. Deixei uma pequena abertura antes de terminar de fechar para colocar mais fibra siliconada. E depois terminei de fechar normalmente ali com o pontinho caseado. Quase pronto, olha só como tá ficando lindo, gente. Agora vamos fechar os outros tentáculos. Eu usei ponto caseado, mas novamente, se você preferir e tiver, você pode usar a máquina. Depois de fechar, é só desaversar e encher.
Vai colocando de pouquinho a pouquinho para essa curvinha do tentáculo, que é mais fina, ficar bem cheinha. Depois é só fechar. E vai ficar assim os 4 tentáculos. E você vai posicionar da maneira que você quiser, todos para um lado, um virado de costa para o outro, um para frente do outro. Como você quiser posicionar para colar ali embaixo, você pode posicionar, não tem regra. Eu colei com cola quente, passei um pouquinho ali na beiradinha e segurei até colar. Para deixar mais firme esse tentáculo, porque ele ficou muito molinho, eu fiz o ponto invisível na frente e atrás. Aí é só repetir esse processo em todos os outros tentáculos.
E vai ficar assim, lindo demais, perfeito! Para fazer aquelas marquinhas que tem debaixo dos tentáculos, eu quis algo que não ficasse muito marcado. Então eu usei cola quente, fiz essas bolinhas nessa vasilha de vidro e quando estava quase seco, eu apertava a bolinha para ela ficar achatadinha. Mas aqui você pode usar e abusar da imaginação, pode usar tinta para tecido, pode usar aquelas meia pérolas que vai ficar legal também. Eu fiz em 2 tamanhos, mais ou menos, tentei, né? Seguir 2 tamanhos, porque na hora que vai pegando a parte fininha da curva do tentáculo, as bolinhas são menores do que as que ficam lá embaixo. E para colar, eu usei a própria cola quente. Fui colando ali, nesse sentido, um para lá, um para cá, até chegar lá em cima no final. E por último eu fiz essas manchinhas para colocar no corpinho dele, colar na cabeça, nos tentáculos. Eu não fiz molde, eu cortei no olho mesmo.
E está pronto! Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Beijos e até mais!